Agora nós vamos para 33. Algumas práticas não espíritas. Defumação e incenso. Em espiritismo, não se adota a defumação como prática religiosa, nem mesmo a de ervas benéficas e de cheiros agradáveis. Então aqui foi um ponto, a pessoa falou assim, mas em casa eu adoro acender meu incenso, colocar lá, eu gosto do cheiro. Continua, não muda nada a história. O que a gente não pode imaginar é que isso vai ter alguma influência espiritual. Continua, tá? Então por quê? Coloca aqui, ó. Porque não causa especial agrado a Deus ou aos bons espíritos, que de nada material precisam e somente se comprazem com os nossos bons pensamentos, sentimentos e ações superiores. Já pensou o pobrezinho que não consegue comprar um incenso? Então Deus não vai abençoar de jeito nenhum. Já o rico compra lá um caminhão de incenso e, né? Então não tem sentido. Não afugenta espírito algum, pois a ligação dele conosco é fluídica, mental e moral. Os espíritos maus se afastam de nós quando não encontram correspondência para os seus maus propósitos e tendências. Então tudo é pensamento, tudo é questão fluídica. Essa questão de expulsar os espíritos, eu venho aqui, tomo um passo, eu saio equilibrado, na esquina, dependendo da situação do meu pensamento, eu já perdi. Então é tudo fluídico, né? Com os espíritos também. A gente afasta eles, mas se a gente pensar, conecta dele de novo. Somente reuniões cujos dirigentes se dizem espíritas, mas estão mal orientados, é que utilizam a defumação. Espíritos que a exijam ou recomendem são pouco evoluídos, mesmo que não sejam malévolos. Então nem sempre fazem por mal, às vezes não tem conhecimento só. Pessoas crédulas, umas sem escrúpulos, outras queimam entorpecentes nas reuniões mediúnicas que realizam, inebriando os participantes, promovendo o entorpecimento dos sentidos. Há reuniões espirituais, não espíritas, que se queimam entorpecentes, para que as pessoas ficam meio fora de si. E dizem que é para facilitar o intercâmbio mediúnico. Aí a gente vê até gnomo, e é verdade, não é mentira. E aí tem gente que vê até gnomo. É verdade. Né? Tem gente que toma lá o que eles chamam de o ayahuasca, né? Que aí toma e aí dá uma expansão espiritual, a gente vê um monte de coisa e vê quanto daquilo é realista. E aí tudo aquilo que você viu, o quanto aproveitou ou não aproveitou? Nada, né? Então não tem sentido, né? Tem uma pessoa que fez com a gente o primeiro ciclo, primeira etapa, lá no comecinho. Depois ela trabalhava com a gente, aí ela foi fazer uma experiência, ela tomou o bendito do ayahuasca, aí ela falou que ela começou a ver tudo, que aí ela nunca mais deixou de ir lá. Então esses dias ela voltou a conversar comigo, mas ela está sempre desse jeito, né? E aí? Normal? Não fez nada? Maluquice dos gnomos da vida, dos... Mas o pessoal fica maluco, não fica? Alguns? Você fica dormindo. Grog, vai. Depende da intenção também, não sei. Depende da imaginação da pessoa, o propósito que ela vai também nesse sentido, né? Eu sei que os mais velhos lá, a pessoa falou assim, que quando a gente está dormindo, leva para um jardim para conversar e tal. Então eu sempre quis ver esse jardim. Então não sei se era isso na minha cabeça, eu fui só para esse jardim. Já foi pro jardim direto. Não, foi a única coisa, nada demais. Porque a gente fala assim, né? Se nós queremos ter esse intercâmbio, a gente precisa ter esse intercâmbio com o maior controle possível. Quando a gente perde um pouco do sentido, a gente perde o controle desse intercâmbio todo, né? Então tá aí o problema, digamos assim, né? Tal prática é inteiramente desaconselhável, porque prejudicial e até perigosa.
O transe mediúnico não deve jamais ser forçado e sim obtido naturalmente pela sintonia entre o comunicante e o médium, o qual, se for conveniente e oportuno, dará voluntariamente passividade à ação dos espíritos. Banho de defesa. Tem muitos que indicam banhos para a gente estar com o corpo, né, defendido, digamos assim, em proteção, né? Então, em espiritismo, também não se adota a prática de banhos purificadores ou preparatórios para o trabalho mediúnico. Por quê? O banho material pode e deve higienizar o corpo, mas não limpa a alma e não pode nos proporcionar o bem-estar espiritual que somente conseguiremos cumprindo as leis divinas. Nós imaginamos que, por só tomar um banho, às vezes com erva, às vezes sal grosso, alguma coisa assim, a gente vai estar 100% protegido, se o meu pensamento não tiver. Então, aí você fala assim, mas pode funcionar? Pode. Se você achar que funciona, vai funcionar. Mas aí pode ser o sal, pode ser o alecrim, o que quiser, porque mentalmente nós condicionamos que nós vamos estar protegidos. Então a nossa mente cria isso. Eu não precisaria do sal, eu poderia ser qualquer substância. É mental, é vibração isso, tá? A verdadeira purificação da pessoa ou do ambiente está na pureza de pensamento, das intenções e nos desejos sinceros de trabalhar no aperfeiçoamento das virtudes e na prática da caridade. Erva nenhuma tem o poder de atrair ou de evitar a aproximação desses ou daqueles espíritos. A aproximação e envolvimento dos espíritos em relação aos médiuns se faz por afinidade fluídica e sintonia mental exclusivamente. Espíritos que só se aproximam de médiuns que houver tomado banho de defesa no dia da reunião demonstram ser pouco evoluídos ou querem provocar condicionamento no médium. Há muitos espíritos que criam condições e aí ele vai tomando, entre aspas, conta do médium, domando ele. Então, olha, para eu comunicar com você, você faz isso, você faz isso. E aí você cria um elo mental em cima disso. Então são as concordâncias que eles criam. Esse espírito do outro lado é mau? Não. Ele é evoluído? Não. Tá? Não devemos entorpecer o corpo no propósito de favorecer o transe mediúnico. E é isso que certas ervas fazem. Somente se justifica que os espíritos aconselhem banhos com ervas no caso de pessoas enfermas e quando com efeito medicamentoso apropriado aos seus males. Aí traz exemplo, né? Problemas de circulação sanguínea, respiração, afecções cutâneas. Antigamente tinha muito isso, né? Dos banhos, né? Alguma enfermidade. Nós poderíamos estar pensando aqui, mas Leonardo, quando Jesus nasceu, os 3 reis magos levaram incenso, ouro e mirra. E aí, como que pode falar então que não precisa disso? Primeiro que todo esse desenho que nós encontramos no nascimento de Jesus é um simbolismo. Os magos eram estudiosos. Eles encontram uma estrela que guia até Jesus. Aí qual é o simbolismo dos presentes ali adquiridos? Então, o ouro mostraria a riqueza de Jesus. Jesus como sendo o rei. Só tinha ouro quem era rei. Uma realeza. O incenso falava sobre a pureza daquele espírito. Porque lá na sinagoga se queimava incenso o dia inteiro. Para que pudesse ter a purificação. Então, os 3 reis magos estavam falando ali, esse espírito ele é puro. E a mirra simbolizava a conexão do plano material com o espiritual, dizendo que ele era esse elo entre a terra e os céus. Então há esse simbolismo dentro disso, né? Então às vezes muita gente cai pensando nessas questões dos presentes de Jesus, né? Novenas e promessas. Nelas
a pessoa faz determinada quantidade de preces por certo tempo, ou doa ou faz alguma coisa para que em troca Deus, Jesus ou os santos lhe concedam uma graça, algo especial. Então sempre a gente está fazendo em troca, né? Em permuta. Ao invés de nós nos oferecermos como a permuta, né? Nós irmos ao trabalho, a doação ao outro, a caridade, a gente está sempre querendo uma troca de questões materiais, ou nas novenas, né? Novenas ou promessas não são práticas espíritas, pois o Espiritismo nos esclarece que não podemos burlar a justiça divina nem barganhar com ela, para nos isentarmos de consequências de nossos atos ou conseguirmos benefícios imerecidos. Não há como substituir a responsabilidade pessoal e o exercício do bem por algo material e exterior ao ser. Deus não quer de nós sacrifícios desnecessários e que nenhum benefício real trazem para nós ou para os outros. O que Deus quer é que cumpramos a sua vontade, expressa nas leis sábias e imutáveis que Ele estabeleceu para regerem a vida universal. A oração é um valioso recurso espiritual que ilumina nossa mente, renova nossas energias e atrai o concurso dos bons espíritos em nosso favor. Mas o simples repetir de preces durante alguns dias, em horas determinadas, ou ficarmos pensando em determinado espírito, não vos isentará dos sofrimentos e perturbações a que tenhamos dado causa, nem obrigará o santo a fazer o que desejamos. Quantos santos ficam lá amarrados, ponta cabeça, na geladeira, no congelador, né, como condições, né? E a gente sabe que não tem sentido nenhum, né? Minha avó desencarnou há algum tempinho já. E ela fazia toda noite, ela ia para o quarto dela, lá para o quartinho dela, terço na mão e vai, e fazia um terço antes de dormir, depois ficava ainda. E aí eu até assustei numa comunicação que veio, né? E aquilo me incomodava. Eu falei, meu pai amado, mas vai lá meia hora, uma hora de prece para depois dormir. Meu Deus, né? E aí quando ela veio trazer a mensagem, eu falei, filho, eu entendi. Não que fosse desnecessário, não que não tenha tido, né, fundamento o que eu fiz, mas era totalmente desnecessário. Hoje eu entendo de uma outra forma. Então foi aí aonde que eu entendi que era ela, porque aquilo nossa, por dentro martirizava. Ela falou, preciso deitar que eu preciso fazer as preces. E ficava lá. Nossa, coitado. Atitudes dignas e ações boas, sem dúvida, trazem bons resultados para nós e atraem em nosso favor e no daqueles a quem queremos ajudar. A assistência e o concurso dos bons espíritos, mas não nos dão nenhum direito a uma outra recompensa especial, particular e determinada. Uma outra questão também que nós não temos são os talismãs e amuletos, né? Então a doutrina espírita também não defende os talismãs, amuletos, nada disso. Talismãs são coisas materiais a que se atribui poder especial e misterioso para se conseguir alguma coisa. Magia, né, que a gente fala. Um exemplo, breves, patuás, os bentinhos ou os escapulários. Os amuletos também são coisas materiais que teriam o poder de afastar desgraças ou malefícios. Exemplo, uma ferradura, um pé de coelho, um trevo de 4 folhas. O Espiritismo não adota nenhum talismã ou amuleto, porque levam a pessoa a buscar segurança em coisas materiais e exteriores, em vez de se firmar na fé espiritual em Deus, em si mesmo, na ação dos bons espíritos, nas leis divinas que regem harmoniosamente a vida universal. Muitas vezes a gente busca uma segurança em coisas materiais, e a segurança está dentro de nós mesmos, tá? Sabeis bem que a matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. Sabemos disso? Que a matéria não influencia em nada o espírito?
Inclusive, ele passa pela porta, passa pela parede, então a matéria... mas e a energia que está na matéria? Bom, mas e a energia que está no pensamento? A sede de tudo, da movimentação energética, é o pensamento. Tá? A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, não existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. Usam talismãs os que ignoram o que sejam a lei divina. É lamentável, por exemplo, que alguns considerem os retratos dos espíritos como se fossem talismãs, aos quais recorrem diariamente com o intuito de atrair o espírito que julgam possa lhe prestar benefício. Adianta ter lá, né, a imagem de um santo, o talismã, a imagenzinha, e achar que sempre eles vão estar prestando benefício para nós, né? Empregam-nos também como recursos fanatizantes os espíritos que querem se impor a pessoas propensas à idolatria. Mas o uso de talismãs e amuletos não é prática espírita e não deve ser empregada pelos espíritas nem aceitar nos centros espíritas. Quantas vezes eu vi, às vezes, minha família ali, né? Tem católico e tem espírita, né? Mas aí tem os santinhos, aí caía o santo, quebrava o santo. Aí quebrava a cabeça do santo. Mas não vou jogar fora de jeito nenhum o santo. Acho que eu vou jogar fora um santo. Aí vai, cola, leva não sei aonde. Jogar fora de jeito nenhum, né? Puxa, aí eu fico pensando naquelas lojas que vendem um monte dessas imagens, então, né? Como que vai ser, né? Você sabe que esse negócio de talismã, eu fiquei num prejuízo com a minha esposa por causa dessas coisas, dessas noias que tem. Minha mulher, como você sabe, eu falei, ela é evangélica, né? No começo, quando nós nos conhecemos, eu tinha isso, eu achei, literalmente achei na praia, coisa raríssima, achei uma concha desse tamanho, que é mais linda do mundo, linda. E eu peguei, levei pra casa, lavei e tal, e com o passar dos anos eu conheci ela e eu usava de enfeite, aquela concha linda, gigante. E passava um tempo, ela eu punhava, ela guardava. Até que um dia eu deixei de ver, numa correria do dia a dia, não dei conta. Eu fui procurar, cadê essa concha? Ela vai jogar fora. Aí eu falei, só que demorou para ela falar para jogar, eu virei a casa, até que ela falou, não, porque isso daí está fazendo mal para a gente, isso daí. Eu falei, fazendo mal do quê? Não, porque isso daí é do mar e tem a ver com espírito, porque tem uma foto, um quadro de Iemanjá, que ela está em cima de uma concha, igual assim, é aquela bitolada. Eu falei, claro, eu não acredito que você fez isso. E eu já tinha falado para ela que eu estava na praia, de fato, passando uma temporada trabalhando, e eu dei a sorte, porque não é difícil você achar um negócio daquele, eu sei que você mergulhe e ou que a Iemanjá traga. Rapaz, era linda, assim, linda, perfeita. Ela jogou fora, falou, eu não acredito que você fez isso. E aí, porque a gente parou, continuou, eu falei, aí, você jogou minha concha fora à toa. Que ela tinha na cabeça dela que era um amuleto, que era coisa de Iemanjá. Eu falei, cara, ela estava na praia, enterrada ali, metade dela na areia, a hora que eu vi, ela era gigante, era linda, mas é essa noia que traz lá de trás, né? Sabe, umas coisas que não tem sentido. O Espiritismo não adota nenhuma imagem material do que é espiritual. Então, imagens e altares, né? A fim de evitar que se tornem objetos de adoração e idolatria, como geralmente acontece. Respeita todos os espíritos evoluídos que na Terra trabalham pelo bem e progresso da humanidade e que no plano espiritual continuam a trabalhar nesse sentido, quer tenham sido ou não canonizados pela Igreja Católica. Mas orienta para que os reverenciemos apenas espiritualmente, guardando seus exemplos, ensinamentos e procurando segui-los. Nos centros e sociedades verdadeiramente espíritas, então o termo verdadeiramente aí é preciso, né? Verdadeiramente espíritas, jamais encontraremos altares ou imagens de Deus ou de suas criaturas do plano terreno ou do plano espiritual,
por mais santas que sejam. Então, nada de altar, né, gente? Velas. O fogo sempre simbolizou algo místico. E no passado, eles traziam essa imaginação do místico como sendo algo que purificava o local. A abençoada da pessoa que falou da igreja espírita, ela também acende vela dentro do centro espírita. E ela fala que a vela é para guiar os espíritos. Então a vela tem esse papel que lá atrás, esse lado místico, né, falava que era de purificação também, né? O Espiritismo não adota o uso de velas em suas práticas. Os centros não as acendem em seus recintos e os espíritas não as usam em caráter religioso. O que é material, nenhum efeito produz no plano em que os espíritos vivem. A luz de vela nada significa na vida do espírito e em nada o beneficia. Mas eu ponho uma vela lá e aí eu faço uma prece para alguém. Não vai ser bom? Vai, porque o teu pensamento está mandando pensamento ou vibração para a pessoa. Então pode ser com vela, sem vela. Tá? Inútil, portanto, acender velas junto a retratos, imagens, altares, nas mãos dos moribundos, junto aos caixões mortuários nos cemitérios. Eu falo para minha mãe: mãe, o dia que você vai morrer, eu não vou ao cemitério, não vou acender vela, não vou fazer nada, hein? Levar flor, tudo em vida, e depois só espiritual. Ela é espírita também. Ela fala: não, tá bom, tá bom. Espíritos que pedem que lhes acendam velas não estão bem esclarecidos e ainda pensam que elas o possam beneficiar. Então, às vezes, vem espíritos nas reuniões mediúnicas pedindo: acende vela para mim, porque era a ideia que ele tinha. Ele descobre que ele desencarnou, então agora ele pede para acender velas para ele. Tá? O que beneficia os espíritos, alcançando-os onde quer que se encontrem no plano espiritual, é a prece, o bom pensamento, as vibrações fraternas que as pessoas emitem em seu favor, enquanto acendem a vela e acompanham o seu consumir. Mas a vela é perfeitamente dispensável. Vestes especiais. O Espiritismo não adota vestes especiais em suas práticas. Uma veste material não pode influir no intercâmbio mediúnico para favorecer ou impedir o fenômeno. Nós já pensamos se uma roupa vai nos favorecer ou não em comunicar com os espíritos, ou receber os benefícios dos espíritos? Tanto faz, branca, preta, amarela, vermelha, enfim. Todos nós aqui vamos hoje receber os fluidos. Né? E quem for médium vai receber os espíritos também, né? Independente da roupa. Os que empregam vestes especiais em seus trabalhos alegam que é para distinguir os médiuns e cooperadores autorizados daqueles que são apenas visitantes ou frequentadores. O que estiverem uniformizados podem participar da mesa mediúnica, os outros ficarão como assistentes. Tem lugar que quem é médium, quem vai trabalhar na mesa, pode estar uniformizado. Quem não trabalha na mesa não pode estar uniformizado. Tá? Aqui não tem nada disso. Essa prática, porém, deve ser abolida, porque exalta o orgulho e tende a nos fazer valorizar aparências. A bendita camiseta nossa foi motivo de briga por orgulho por diversas pessoas. Infelizmente. Uma camiseta, né? Mas numa veste branca inteira, então o que não faz, né? Cabe ao dirigente da reunião ordenar a participação dos presentes, somente convidando para o trabalho mediúnico o que estiverem em condições de o executar. Selecionados pelos dirigentes, os médios dialogadores, passistas e elementos de sustentação tomarão normalmente seus lugares à mesa mediúnica e ao redor, sem a obtenção de vestes especiais que os distinguam dos demais participantes. De segunda-feira, na sala experimental, todo mundo vem, está todo mundo igual, não tem ninguém com veste diferente. Os dirigentes estão lá,
Os dialogadores estão lá, os médiuns estão lá, a sustentação está lá, todo mundo sem vestes especiais, tá? Alegam outros que as vestes especiais evitam que alguns médiuns se apresentem vestidos impropriamente, sem recato ou com demonstração de vaidade e luxo, e que as vestes especiais, simples, igual para todos e discreta, assegurariam a apresentação modesta e decente de todos os cooperadores de trabalho. Contudo, se um médium não sabe se vestir apropriadamente, compete ao dirigente esclarecer e orientá-lo para que, entendendo a importância da descrição, decoro e simplicidade no vestir, melhore também nesses aspectos. O que vocês vão perceber no dia que for ter o curso de paz? Vai acabar o curso de paz. Provavelmente vai ser a Cassandra, eu ainda não sei, não falei nem com ela ainda, nem sabe. Ela vai vir, vai entregar o regimento interno para cada um, e no regimento vocês vão perceber lá que fala de roupa. Porque antes a gente tinha gente que vinha muito decotado, e às vezes abaixava. Tinha gente que vinha, às vezes, com um vestido ou saia, aí ao que ergue a mão, sobe. E aí nós temos diversos problemas. Tinha homens que vinham com short aqui, tinha homens que vinham com short aqui, e aí tudo é um problema, né? Então, nós falamos, olha, vamos ajustar um pouco a questão das roupas, porque senão a gente pode ter problema. Então, cabe ao quê? Cabe à organização do centro conversar. E já teve gente que veio meio complicada. Aí nós chamamos, falamos, pessoal, lembra lá? Não dá para ser assim, porque senão... Né? Então tem todas essas questões. A Cassiana sabe, eu mostro no meio a meio aí, né? Ela fica chamando ali, ela sabe os probleminhas. Ainda bem que são poucos, um por dia. Nos grupos que adotam as vestes especiais, nota-se preferência pela cor branca. É que se supõe ela que indique pureza. Um médium vestido de branco se sentiria purificado, aprovado espiritualmente, em condições de realizar o santo mistério da mediunidade, e daria aos assistentes essa mesma impressão. A pureza da alma realmente é importante para oferecer sintonia aos bons espíritos, mas veste alguma, por mais branca, poderá nos assegurar a pureza da alma. A verdadeira pureza não está no exterior, e sim no interior, em nosso eu espiritual, no que pensamos, sentimos e fazemos. Vestes brancas, como a simbolizar pureza, podem exaltar o orgulho dos médiuns e cooperadores da mesa mediúnica, além de enganar e fanatizar os demais participantes, fazendo-os supor condições espirituais elevadas nos seus companheiros de trabalho. O médium não está proibido de se vestir de branco, como qualquer pessoa o faz, de vez em quando. O que não devemos é usar a veste branca como se fosse uniforme especial, um hábito religioso, sacerdotal ou um sinal de pureza espiritual. Se a gente tivesse alguém 100% de branco, a nossa cabeça já leva a pensar que aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem uma certa pureza, e nem sempre. Mas a nossa cabeça nos leva a isso, infelizmente, né? E aí ela conclui para nós, ó. A doutrina espírita não determina normas especiais para o intercâmbio mediúnico, deixando-nos em liberdade para examinar o assunto e adotarmos as práticas mais adequadas. Esclarecendo-nos, porém, quanto às bases espirituais do fenômeno, indicando-nos o rumo da adoração a Deus em espírito e em verdade, como recomendou Jesus. Faz com que nos afastemos de rituais, a doutrina espírita, né? Instrumentos especiais de culto, imagens, vestes e paramentos de quaisquer condicionamento e exterioridades, enfim, para vivermos a comunhão com o plano do Espírito na simplicidade, na pureza e fervor
da verdadeira religião, aquela que nos religa ao nosso Pai e Deus. A coisa mais gostosa que tem a doutrina espírita é você poder vir para o centro espírita com a chave de casa, do carro, da moto e o celular, mais nada. Né? Nada. Simples, sem nada. Então, quando tem que trazer, não traz a mochila para gravar, ainda fala, nossa, tem que levar a mochila. Mas eu nem gosto. Né? Então, essa é a simplicidade que nós precisamos ter. Tá? Então, quanto mais complexo a coisa fica, menos sai da nossa própria alma. Quando a gente vem, né, livre, simples, é nessa troca espírito realmente que nós vamos ter, nessa troca espiritual. Tá bom? Alguma dúvida?